E hoje, o nosso Momento Agro recebe nos estúdios do Jornal Interativo o professor Regis Reindres, da Unesp, agrônomo, que vem nos dar uma entrevista nesta manhã. Regis, bom dia. Bom dia. Quero inicialmente agradecer ao Jornal Interativo, especialmente ao Fernando, pelo convite. E para a gente sempre é uma alegria muito grande poder falar o agro, sobre o agro. A gente nasceu no agro, viveu no agro e se formou dentro do agro. E hoje estamos atuando aqui em Dracena. Regis, para nós é uma satisfação, uma honra muito grande. Fala um pouquinho da sua formação, onde você se formou. Bom, eu me formei inicialmente formei, na verdade, como técnico em agropecuária, no Colégio Teutônia, na região do Vale do Taquari, Rio Grande do Sul. Posteriormente, a gente foi para Santa Maria, na Universidade Federal de Santa Maria, cursar o curso de Engenharia Agronômica. E após o término da graduação, partimos para São Paulo para fazer a pós-graduação em Piracicaba, junto à Exalc e ao Sena, que pertencem à USP. Ou seja, já são muito mais anos de São Paulo do que de Rio Grande do Sul. Tá certo. Regis, me fala uma coisa, por que você escolheu a agronomia? Bom, na verdade é que a gente nasceu dentro do agro, então começa a incorporar e o agro corre na veia. Então, na verdade é uma continuação da vivência desde criança e agora de uma forma que a gente foi buscar tecnologia, buscar pela ciência, a produção, e é uma produção dentro da sustentabilidade da produção agrícola. Você, quando foi lá estudar para ser um engenheiro agrônomo, você esperava o crescimento do agro, esse tamanho que o agro está ficando em todo o país? Muito interessante sua pergunta, seu questionamento, que quando, lá nos anos 90, fazia o curso de agronomia, dizia-se sempre que a agronomia é a profissão do futuro. E no final virava piada, que a gente falava assim, quando que o futuro realmente pode chegar? Quando ele vai chegar? E o futuro chegou. Então, esse momento a gente fala muito de balança comercial, inclusive pelas mídias, que hoje em dia são muito mais interativas com a população em geral. E a gente consegue ver que quem mantém a balança comercial do Brasil, um dos grandes responsáveis é o agro. E realmente com isso o profissional do agro também é valorizado. Dentro do profissional do agro, sou formado como engenheiro agrônomo, mas não podemos deixar de citar também a zootecnia, a engenharia florestal, o médico veterinário, ou seja, todos envolvidos no sistema agro. E você atua como professor na Unesp Dracena há quantos anos já, Regis? Você veio para Dracena, quantos anos faz que você atua como professor na Unesp? Bom, cheguei em Dracena há 18 anos, então eu vim para cá em função da Unesp. Eu fui da primeira equipe que realmente fez a abertura Unesp aqui. Éramos em 5 professores, dos quais 3 ainda permanecem até hoje aqui na nossa unidade. Então, me sinto muito feliz e realizado em poder participar da criação do nascimento de um campus universitário. E tem que agradecer a Dracena, ao poder público de Dracena, municipal, que nos acolheu e deu todo o apoio necessário para que realmente esse campus de Dracena vingasse. E lógico, essa união Unesp junto com as forças municipais só tende a crescer e desenvolver, e hoje estamos contando aqui com 2 cursos. Iniciamos inicialmente com a zootecnia, após vermos que tem uma maturidade, a gente já conseguiu o nosso curso de engenharia agronômica também. Muito bom, mas você atua hoje muito na parte de solo, né? Da nossa região. A especialidade do nosso Regis Reindres dentro do agronegócio, da agronomia, é o solo, Regis? Então, eu trabalho na parte de fertilidade do solo e adubação. Então, sobre esse assunto a gente pode ir conversando o dia inteiro, mais um pouco do outro dia, assim por diante. Na verdade é um assunto que a gente trabalha no dia a dia.
Então, a Unesp deu essa possibilidade de realmente atuar dentro da agronomia, de fertilidade do solo e adubação, inclusive aqui em Dracena. Antes de vir para Dracena, eu trabalhava principalmente com a cultura do milho e da soja. Então eu vou te interromper, já vou emendar outra pergunta. Como que você encontrou o nosso solo aqui, né? A produtividade do nosso solo e que avanço teve? Já aproveitando, já só engatando essa pergunta para você. Então, inicialmente trabalhava com soja e milho, e quando chegando em Dracena, as duas principais culturas, embora tenha outras, mas cana-de-açúcar e pastagem. E dentro do curso de zootecnia, aquela velha história, se vai à França, haja como os franceses. Então, chegando em Dracena, a gente começou a trabalhar a parte de solos de Dracena. A região, os solos têm uma fertilidade natural muito baixa. Então, é necessário realmente ter tecnologias para que tenhamos uma produtividade que realmente possa sustentar esse sistema. E isso se consegue só por meio de tecnologias. E hoje em dia, na área de fertilidade do solo, de química de solos, a gente tem tecnologias extremamente avançadas que a gente desenvolve, vai pesquisando, a gente pesquisa muito, inclusive com cursos de graduação e pós-graduação, para melhorar as condições do ambiente solo para as nossas culturas, especialmente pastagem e cana-de-açúcar, que a gente vem trabalhando. Agora, a gente viu aí, a semana passada nós mostramos aqui no Jornal Interativo um pé de soja com 1,20 m, um belo de um pé de soja em 205 hectares aqui no município de Monte Castelo, uma parceria com a Fazenda Tucumã e a usina Viralco. Qual a importância da soja e também do amendoim? Coisa que a gente jamais imaginou que nós teríamos aqui, né, na região, um plantio de soja. O amendoim já tivemos, mas agora já é uma tendência para o futuro. Qual a importância Bom, primeiro que a soja é muito importante para qualquer região. O amendoim também para o agronegócio de uma maneira geral. E qual que é a contribuição do amendoim da soja para a plantação, o plantio da cana-de-açúcar, Regis? É interessante com a vinda da cultura da cana-de-açúcar, que anteriormente já tinha, mas nos anos 2000 que realmente começou essa expansão, veio também as outras culturas. Isso ocorre porque a cana-de-açúcar é uma cultura semi-perene. Tem um cultivo em torno aí de 5, 6 anos, 5 a 6 cortes, e posteriormente é necessário fazer a renovação da área da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar é uma espécie gramínea, então para fazer a renovação é necessário a gente novamente dar condições para que a cana se desenvolva. E aí que entra a soja ou o amendoim. Tinha outras culturas como a adubação verde, tem a crotalária, algumas regiões utilizam, mas viu-se aqui que tem condições de produzir o amendoim e a soja, que é uma cultura leguminosa, ela fixa nitrogênio do ar atmosférico, devido à associação de bactérias ao sistema radicular, e depois a cana-de-açúcar se aproveita dentro desse sistema. Então, por isso que a cana, com o advindo da cana, também surgiu a vinda de outras culturas, como o amendoim e a soja. E a nossa região, especialmente, nós temos uma logística em relação ao amendoim, fábricas, indústrias próximas, em municípios próximos, que você consegue ter essa comercialização. Ô Regis, mas para esse plantio de soja dar certo, tipo assim, eu vou lá, faço o último corte da cana, já posso plantar essa soja, eu tenho que fazer uma preparação desse solo primeiro? Depois do último corte da cana-de-açúcar... Você disse que são 5, 6 cortes da cana? Sim. Então, eu produzo lá uma plantação de cana. Qual o período da cana? 1 ano, 6 meses? Como que é, Regis? A cana é cortada uma vez por ano. Por ano, então são 6 anos. Então são 5 a 6 cortes. Tem umas e outras áreas que você tem uma tecnologia mais aplicada, você consegue dar mais cortes. E isso é um grande segredo. Quanto mais corte você consegue fazer antes de renovar a área, maior retorno você tem, porque o custo da renovação é muito alta. Então, se você consegue aumentar o número de cortes, ter uma produtividade economicamente ainda viável,
sustentável, então quanto maior o número, menor é o número de reformas, consequentemente o custo de produção se torna menor. Por que a soja é tão interessante? Porque depois de 5 a 6 anos, em média, ela tem um sistema, introduzido, corrigido o solo, é feita a calagem, é feita a adubação, adubação de correção, e depois se entra com a cultura da soja e faz-se a adubação e o manejo de acordo com a recomendação da cultura da soja. Retirada a cultura da soja, ela deixa uma palhada sobre a superfície do solo, ela se decompõe, e à medida que essa palhada ela se decompõe, ela libera nutrientes para o solo. Então, além da adubação normal que é feita para a cana-de-açúcar, você tem um acréscimo da decomposição dos resíduos culturais da cultura da soja, que favorece também a cultura da cana. Então, antes desse último corte aí da cana, você já tem que estar fazendo um trabalho de adubação na terra, já, um preparo daquele solo ali já. Sim, com certeza. Não assim, eu vou lá fazer o último corte da cana e já vou depois plantar a soja. Não, eu tenho que ter antes já um trabalho de preparação do solo. Isso, tem um manejo de preparação do solo, onde é que você tem que corrigir o pH do solo. É uma rotação, a soja e o amendoim é rotação agrícola, Regis? Ou você vê diferente? É uma rotação de culturas, porque você retira uma cultura que é a cana-de-açúcar e introduz uma cultura anual, no caso da soja, amendoim, se for o caso. É necessário lembrar que é uma rotação de culturas diferente de quando se trabalha com culturas anuais, aquelas culturas que você planta todo ano ou cada safra. Que a cana-de-açúcar é uma semi-perene que ela fica durante 5 anos. Então é uma rotação de cultura, mas não anual, mas sim em cada 5 anos. E como que você vê, Regis, o futuro da nossa região aqui em termos de plantio? Você acha que a cana vai predominar, continuar predominando? Ou você acha que outras culturas como a soja, o amendoim vai invadir cada vez mais nossa região? Ou você ainda arrisca um outro palpite com uma outra cultura sem ser a soja, o amendoim e a cana? A gente tem bastante áreas aqui, por exemplo, um pouquinho mais para o oeste, mais perto do Rio Paraná, a gente tem várias espécies florestais. Inclusive por causa das indústrias que se instalaram em Três Lagoas, municípios vizinhos. Então, à medida que vai avançando a vinda do complexo industrial, do manejo da utilização dos produtos gerados pelo agro, a gente vai avançando. Como já tinha a cultura do café anteriormente, que era muito forte, mas deu problemas em função da geada muitos anos atrás, aí reduziu, mas nós temos as condições de fruticultura, um grande potencial de fruticultura que existe na região, ele ainda não é explorado, então é uma possibilidade de entrar. A cultura da cana ela vai ficar porque é uma cultura muito interessante, inclusive é interessante destacar aqui que a cultura da cana-de-açúcar, às vezes, ela é questionada em função do monocultivo, da alta concentração, da cultura, fala-se devido à monocultura da cana-de-açúcar, mas a cana-de-açúcar é bastante interessante porque ela é uma cultura ecologicamente correta. Você produz o quê? Você produz energia renovável. Tanto isso é tão interessante que eu já tive várias oportunidades de ser convidado para a palestra na Alemanha, simplesmente para ver como que é esse cultivo sustentável da cana-de-açúcar, essa energia renovável. Então, embora a Alemanha não tenha um pé de cana-de-açúcar, mas eles estão preocupados em cima da sustentabilidade mundial da produção. Então, a cana-de-açúcar ela vai continuar na região. A gente tem um problema climático aqui na região, que são os veranicos, e eles não são definidos, que às vezes acontece em dezembro, às vezes acontece em janeiro, em fevereiro. Isso é um entrave dentro dessa produção nossa aqui da região. A cana-de-açúcar é interessante porque é uma cultura que é bastante resistente a esses veranicos. Então não é qualquer períodozinho sem chuva que vai atrapalhar muito a produção. Lógico, sempre reduz, mas ela é mais tolerável do que, por exemplo, uma cultura do milho. Se a cultura do milho, na hora do florescimento, ocorre essa seca, aí você tem uma perda total. Na cana-de-açúcar você tem uma compensação.
E como você vê o solo nosso hoje, né? Toda a nossa região aqui, vamos falar aqui do Rio Paraná, a região Alta Paulista, oeste do estado de São Paulo aqui. Você vê toda essa nossa área aqui, essa região com potencial, com terras boas para plantação de soja, milho, algodão, feijão e outras culturas, Regis. O nosso solo continua sendo produtivo? A gente tem outros professores também fizeram já trabalhos na Unesp, onde é que foi avaliado, por exemplo, variedades de soja adaptadas para as nossas condições. Então, o professor conseguiu identificar algumas variedades, embora produzidas com irrigação, chegou-se a 70, 75, até 80 sacas de soja por hectare, que é uma produtividade excelente. Então, se trabalhar com irrigação, plenamente possível a produção de soja, de milho, de algodão, o que for. Em condições de solo, nós temos plenas condições de produzir. A questão é a questão climática, é isso que nós precisamos tentar atender. Mas, por meio de tecnologias, utilização de irrigação, utilização desses recursos da água que nós temos na região, que nós temos um grande potencial hídrico aqui na região, é plenamente possível essa produção. Falam-se bastante já, muitas pessoas do agro da nossa região, em poder estar utilizando as águas do Rio Paraná, né, para irrigação. Isso uma coisa que eles pedem muito. Isso seria muito bom, né, se pudesse estar utilizando essa água do Rio Paraná para fazer essas irrigações na nossa região, né, Regis? A utilização da água agora para fins de irrigação, é necessário que a gente tenha uma autorização de acordo com os órgãos responsáveis e para ser utilizado dentro da legalidade, de acordo com a legislação. Então, mas tendo essa possibilidade de utilização, é fantástico. Pelo nosso clima, sistemas de irrigação, elas aumentam. A gente tem temperatura, a gente tem luz, tem fotoperíodo, tem sol. Então, exceto a disponibilidade de água e dar alguns problemas, o resto a gente tem tudo, ou seja, a gente tem o sol, tem a temperatura para produzir. Então, para fazer um trabalho em cima disso, dessa utilização desses recursos hídricos, para a nossa região seria fantástico. E você vê o agro como hoje, a nível, já vamos falar em termos de Brasil, China, Estados Unidos, até a gente estava conversando com outras pessoas ligadas no agro, né, conhecedores muito conhecedores do agro, e falam que nós provavelmente não seremos capazes de produzir o suficiente para tanto consumo interno e também para externo, Regis. Você vê isso assim também? Não tenho dúvida do que o Brasil tem uma condição, uma capacidade para atender a demanda de alimentos para o mundo. Então não vamos ser um dos grandes responsáveis desse fornecimento de alimentos para o mundo. À medida que nós trabalharmos e conseguirmos convencer as pessoas e mostrar realmente que nós temos um sistema de produção agropecuário sustentável, e quando a gente insiste na palavra de sustentabilidade, é necessário que as pessoas compreendam que a sustentabilidade ela está sobre três pilares, onde é que a gente tem a sustentabilidade econômica, social e ambiental. Então é necessário ter um equilíbrio desses três pilares para que realmente você atinja a sustentabilidade. Se você prevalecer somente um desses pilares, já se perde essa sustentabilidade. E o Brasil tem plenas condições de ter essa produção agropecuária de uma forma sustentável. Fala para nós um pouquinho dessa experiência sua fora do país, como você mesmo disse, né? Na Alemanha,
Você esteve na Alemanha, você esteve em outros lugares do país também, como palestrante, né, Regis? Levando um pouco do seu conhecimento, da experiência sua. Tive a oportunidade de ser professor, pesquisador, visitante por 2 oportunidades na Alemanha, onde é que eu fiquei pelo período, cada vez mais ou menos em torno de um período de 3 meses. Fui na universidade inicialmente na Alemanha, fui na Universidade de Stuttgart, de Hohenheim, onde é que é um dos melhores centros, maiores centros de estudo de nutrição de plantas do mundo. Que a nutrição de plantas, um dos 2 lugares que você tem estudos mais avançados em relação a países, na Alemanha e no Japão. E pelas próprias origens, pela fala, então eu preferi ir para a Alemanha. E depois ainda tive a oportunidade de participar e visitar o Agri-Food Canada, que é uma Embrapa do Canadá, em Ottawa, e também trabalhar na questão de nutrição de plantas e de adubação. Hoje já temos muitas tecnologias avançadas, até muito se fala em nanotecnologia, então essas nanotecnologias elas também são incorporadas aos fertilizantes para que as culturas elas consigam aproveitar melhor os nutrientes, que quando falo com os alunos na sala de aula, eu sempre destaco, a gente está muito acostumado eu vou na nutricionista, vou fazer exame de sangue, e se o médico não pedir exame de sangue, já não gosta muito que o médico está chutando. É dessa forma profissional que a gente também precisa agir no agro. Então, por que eu estou puxando esse assunto? Não adianta a gente querer trabalhar com nanotecnologia dos fertilizantes, como eu tive a oportunidade de trabalhar no Canadá com isso, se a gente não quiser fazer uma análise de solo. Então é necessário a gente começar a fazer o básico necessário, fazer uma análise de solo para ver quais são os nutrientes que estão disponíveis, para que depois nós conseguimos avançar. Então nós precisamos pensar a mesma coisa, que o médico pede um exame de sangue para ver como é que está a nossa saúde, nós precisamos ver como é que está a saúde do solo. Então precisamos fazer o quê? Uma análise de solo. Posteriormente a gente segue adiante, faz uma análise foliar, ou seja, uma análise das plantas. Como é que está a concentração de nutrientes. Que são estudos, né? Que são estudos e são parâmetros. Como o médico precisa olhar o exame de sangue para ver como é que está o seu potássio, seu ácido úrico, a gente pega uma análise de solo para ver como é que está a concentração de fósforo, de potássio, de enxofre e assim por diante. Tá certo, isso é muito, muito importante. Aliás, não é chegar aí adubando, né, Regis? Plantando sem fazer análise, né? Como você mesmo disse, é importante ter essa análise aí, para depois aí sim ter o parâmetro e dar seguimento, né? Continuidade no projeto. Eu preciso saber o quanto de nutrientes que eu preciso colocar. Então, aquela velha pergunta, quais os nutrientes que eu preciso aplicar? Quanto de cada nutriente que tem que aplicar? Em que época que deve ser aplicado? Então, todas são essas perguntas que elas devem ser respondidas pelo profissional e que o produtor quer saber. Você vê hoje, Regis, até eu vou ser simples e humilde em falar que às vezes nós, por motivos de seguir tantos caminhos diferentes na comunicação, né, caminho esportivo, que a gente em Dracena sabe que a gente tem que cobrar o escanteio, né? Ir na área, cabecear e fazer o gol, certo? Então, assim, a gente tem caminhos, o esporte, a política, o social, mas aí a gente está diante de um agronegócio. Então a gente tem que ser simples, humilde, porque às vezes até algumas perguntas faltam para a gente, né? Então são através de entrevistas, né, com pessoas renomadas no agronegócio da nossa região, do país, até internacionalmente falando, como o Regis, que a gente vai aprender tudo isso, né? Então, o agronegócio hoje, a gente tem que colocar na cabeça, né, Regis, que o agro é uma tendência, não só no país, mas o agro é tendência aqui na nossa região. E cada vez mais a gente tem que conhecer o agronegócio e cada vez mais estar por dentro, bem informado das tendências da nossa região e do nosso país, né, Regis? Aí que eu preciso parabenizar o Jornal Interativo, você, Fernando, com toda a sua equipe, pelo Momento Agro, que dá essas oportunidades de a gente poder repassar um pouquinho de informação que
muitas vezes dentro da universidade a gente tem muita informação, mas ela tem que chegar realmente até o produtor, no nosso caso. Então, a própria Unesp, muitas vezes, existem algumas barreiras que o produtor não chega até a universidade, ou não busca, e a gente, como a gente trabalha também com ensino, com pesquisa, da própria extensão, mas a gente não consegue levar a informação até o próprio produtor. Então é importante mostrar que a universidade está aqui para ajudar, para trabalhar e ter essa parceria. Tem muitos serviços que a própria Unesp aqui em Dracena presta serviços. Por exemplo, eu sou responsável pelo laboratório de análise do solo. Devido à pandemia, a gente teve que parar fazer essas análises de solo e de planta, que teve algumas limitações aí de continuar esse trabalho, mas quando terminar essa fase, a gente volta novamente a fazer essa prestação de serviços para a comunidade, de análise de solo, que antes tinha que mandar essas análises de solo para outras cidades, para longe, então a gente consegue fazer isso aqui dentro da Unesp. Mas destacando já para quem está nos ouvindo, que enquanto persistir essa situação restritiva da pandemia, a gente simplesmente não conseguiu mais manter. No início a gente tentou, mas não conseguiu manter essa possibilidade de fazer essas análises. Mas voltando, estamos aí à disposição para poder fazer essa prestação de serviço. O produtor, na verdade, a universidade, a Unesp, ela cita a pandemia por tudo, né? Que aconteceu, mas o agro não teve tempo muito de falar da pandemia, né, Regis? Do crescimento dele, né? E qual o conselho que você dá, para a gente encerrar, Regis, para quem vai produzir alguma coisa? Eu quero ser um pecuarista, eu quero ser um produtor rural, eu quero produzir milho, eu quero produzir amendoim, algodão, soja, e eu não tenho nenhum conhecimento, eu estou indo porque eu sei que é a tendência, mas o que eu tenho que fazer primeiro de tudo, Regis? Primeiro, em relação ao que você falou, em função da pandemia, realmente o agro não para, não tem como parar. Então eu destaco, como eu falo para os meus orientados, do meu grupo de pesquisa, que eu tenho um grupo de pesquisa chamado GENAP, né, que é um grupo de experimentação em nutrição e adubação de plantas, que eu destaco para eles. Planta e animal não tem feriado, não tem final de semana, não tem dia santo, e não tem nem questão de restrição por causa da pandemia, porque o sistema precisa continuar a funcionar. Então, se eu tenho uma cultura, tenho uma soja para colher, eu preciso colher aquela soja, né? Então, por isso que o agro tem que continuar tocando, inclusive, sem o agro a gente não sobrevive, a gente precisa de alimentos. Então, é bom destacar, planta e animal não tem feriado, não tem dia santo, nem final de semana. Então, já linkando com o seu último questionamento, o que precisa para realmente tocar um empreendimento agrícola? Em primeiro lugar, tem que ter vontade de trabalhar. Então, é necessário uma dedicação. E quando você decide querer trabalhar com um determinado sistema, com uma determinada cultura, você tem que ter conhecimento sobre. E hoje em dia não tem mais condições de ter amadorismo dentro da produção. É necessário buscar o quê? Informação, tecnologia. Existe muito acesso à informação hoje em dia. As redes de internet possibilitou a gente ter esse acesso à informação. Então, busque informação. Se você já é um produtor e quer buscar uma inovação, eu sempre recomendo nas consultorias, assessorias, nos trabalhos para os alunos, que for, aprenda a trabalhar com o sistema. Quando eu vou numa propriedade, quero começar a produzir pastagem de acordo com uma recomendação técnica. O que é necessário? Aprender a trabalhar com essa recomendação. Então começa com 10%, 15% da sua área, para você começar a aprender a trabalhar com o sistema. Jamais você deve querer entrar numa fazenda, utilizar uma determinada técnica
e querer aplicar de uma forma total na sua área, na sua fazenda. Por quê? Porque cada local tem suas particularidades, suas características. Então, aprenda a trabalhar como sistema. E a partir daí que você começa a incorporar esse conhecimento, você vai avançando. Então, se você quer trabalhar realmente, quer inovar, quer avançar dentro no seu potencial agrícola, aprenda a trabalhar com o sistema. Então, comece a usar uma determinada área. É interessante que a gente tem amigos em comum, né, Fernandão? Sim, sim. Então, num dia desse, num domingo, que tem a pessoa tem a produção de animais, tem produção de gado, de engorda, né, vem, professor, o gaúcho, como é que vamos fazer essa adubação de pastagem assim, para entrar no inverno de uma forma assim, assado? Passei as informações, muitas vezes não é uma questão de conversa formal, de ir lá na fazenda, às vezes essa informação ela pode chegar de uma forma informal, poder repassar essas informações para a gente, como professor, como pesquisador, é algo muito gratificante. Então, como é que eu vou passar o inverno com a seca que está, se o meu pasto agora já não está produzindo? Como é que eu vou passar o resto do período? Então, foi no ano passado, a gente conversou com as pessoas, olha, você precisa se preparar para você entrar no inverno. E é tão gratificante você chegar depois do período de inverno, as pessoas chegaram, nossa, ainda bem que planejei dessa maneira, porque senão estaria morto. Ou seja, ele não ia ter pasto para o gado dele, mas ele conseguiu passar o período de restrição durante o período de inverno de uma forma mais tranquila, usando o quê? Tecnologia, que às vezes nem custa muito mais caro, mas sim você tem que ter conhecimento para o conhecimento, né? Não adianta também você falar, eu tenho 1000 cabeças de gado, só que na sua fazenda só cabem 500 também, né, Regis? E justamente, você tem que ter condições para sustentar esses 1000. Às vezes a pessoa não, tem muito produtor, você sabe disso aí, né? Que ele quer falar que ele tem 1000 cabeças, mas aí depois chega aí, foi o que o Paulinho Danceiro falou pra gente outro dia, que o gado sanfona, na chuva engorda, na seca emagrece, né? Sim. Sem o planejamento. Então, é o que você falou, hoje não aceita-se mais amadorismo, né? Então, se você não quer penar aí com a sua pastagem, você não quer penar com a sua produção, com a sua lavoura, você tem que conhecer técnicas, né? Ter o conhecimento, como o Regis mesmo falou, pode ser informal mesmo, mas basta você ter vontade de implantar um sistema diferente e atual na sua produção, seja ela pecuária ou também na agricultura, né, Regis? Com certeza. É isso que a gente precisa, que essa informação chegue até o produtor, e o produtor também precisa ser receptivo para aceitar e tentar pelo menos implantar essa inovação. Só que uma coisa é certa, não existe mais lugar para você querer se manter se você não tiver produtividade. Isso é fundamental, porque o custo de produção ele é muito elevado e tem uma pressão muito grande. Muito se torna a vinda da cana-de-açúcar na região acabou com as pastagens. Acabou com as áreas de pastagem das quais não era compensatório ter pastagem. Porque simplesmente estava ali em função dos recursos naturais. A gente brinca e diz que é o que Deus dá, né? Não, você tem que Deus ajuda, mas você precisa se ajudar também. Né? Má gestão, vamos falar de má gestão, são proprietários que de uma maneira ou de outra deixaram, né, a fazenda deixar de ser, a terra deixar de ser rentável. Isso. E comodidade, né? Não, eu vou ter uma renda mensal aí sem precisar fazer nada, né? E foi lá e foi arrendando, foi liberando terra e foi aumentando a cana na nossa região, né, Regis? Também justamente aumentou em cima dessas áreas que tinha baixa produtividade. Então o que você teve? Você teve um aumento de renda na região. O recurso aumentou na região. Então, áreas que não são produtivas, elas são ruins para a região, porque não circula economia. Então, a cana-de-açúcar surgiu, além de questão de solo, que você tem um solo com pastagem degradada, esse solo está exposto. Chove, dá aquelas chuvas torrenciais, onde é que essa terra vai?
vai para os córregos, para os rios. Aí ocorre o assoreamento dos rios, reduz a disponibilidade de água. Com a cana-de-açúcar, ainda mais agora que tem a tecnologia da colheita mecanizada ou cana crua, que você tem a palhada sobre a superfície do solo, então você tem um solo protegido. Você tendo palha sobre o solo, você melhora a parte química, biológica, física do solo, ou seja, você tem uma preservação ambiental melhor elaborada. Um dos motivos da soja ser possivelmente aí uma tendência aqui é essa palha aí, né? Ela favorece o plantio da soja, né, o Regis? Sim, ela, como você falou, ela protege e fertiliza ao mesmo tempo. A palha sobre o solo é o cobertor, hoje que está um pouquinho mais frio, né? Então é o cobertor que você puxa de noite por cima de você, é a palha sobre a superfície do solo. Então protege, retém a umidade, tem agregação do solo, questões físicas. Então a palha a gente fala, é tudo de bom. Regis, foi um prazer. Olha, a gente ficaria... eu quero ainda, é só o terceiro programa hoje, trazer aqui mais pessoas e fazer uma mesa redonda aqui, e eu só vou assistir. Vocês vão apresentar, eu só vou abrir, falar o dia, né, igual a data, o dia, o mês, e depois eu vou deixar vocês conversarem, que eu quero aprender muito, não só eu, mas eu tenho certeza que toda a nossa população, as pessoas que estão vendo, os 99.600 seguidores do Jornal Interativo, estão vendo a necessidade da gente cada vez mais interagir com o agro, aprender sobre ele, e por isso foi uma satisfação ter você aqui, você que é um amigo que a gente tem de longa data já, desde quando chegou a Dracena, sempre com a simplicidade, com a humildade, conhecendo um pouco, a gente brinca, faz um churrasquinho, come uma comidinha, mas falando como aqui um apresentador e um baita de um professor, a gente não tinha tido essa oportunidade. Para mim foi uma honra, Regis. Eu só tenho a agradecer a você, Fernando, a toda a equipe do Jornal Interativo, pela oportunidade que vocês dão para a gente, poder repassar um pouquinho o que é possível fazer, e não é questão de outro mundo, não, é dentro da nossa realidade, é o que nós vivemos dentro do dia a dia, e a gente sabe que isso é possível fazer. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite, e fico sempre à disposição, a Unesp está à disposição, para poder atender também outros assuntos. Então conte com a gente. É isso aí, Jornal Interativo feito com você, com o nosso Momento Agro. Jornal Interativo, o jornal que virou TV.